Então, e quais são os principais heróis da história do Brasil? olha, no Brasil é até difícil enumerar todos, viu? O Brasil tem muitos, né? Porque parece que não, né? A gente se acostumou a achar que não. Vamos Mas frisar aí no se período nós colonial, pegarmos aí por no exemplo. período colonial, por exemplo, nós vamos ter assim grandes índios que sem eles toda a obra da colonização aqui no Brasil teria ido por água abaixo. Um deles né? eu citei, o Tibiriçá. Um deles é o Tibiriçá. Por exemplo, o Tibiriçá e o Tibiriçá, ele não conseguiu convencer a família toda dele. Né? Tem o Jaguaranho. Teve a guerra. O Jaguaranho, que era irmão dele, lutou contra ele. Né? Porque não queria, não aceitou. Mas o Tibiriçá ele teve um papel assim, fundamental. O Tibiriçá, a partir do momento que ele se converte, isso é muito interessante. Ele conheceu o Padre Manuel da Nóbrega, se converteu. E é interessante que isso o Manuel da Nóbrega escreveu até para os superiores em Portugal. Ele disse assim, o chefe da tribo ele é particularmente devoto do mistério da encarnação de Nosso Senhor, porque para os índios é algo assim muito inusitado pensar que Deus se tornou gente. Porque nas culturas pagãs o mais comum é que as pessoas se divinizem. Isso, mas não agora você vê o contrário, né? Então, puxa vida. E aí é interessante que o Tibiriçá ele morreu no dia de Natal. E morreu né? assistido pelo padre. Morreu assistido por um sacerdote e tudo mais, se confessou, o Padre Anchieta estava lá e tal. Então, quer dizer, que no dia de Natal, então, esse homem, sem ele, São Paulo não existiria. Né? O nome de batismo dele era Martim Afonso. Martim Afonso, em homenagem ao Martim Afonso Souza. Que era uma grande figura, o Martim Afonso Souza. Aí a gente pega o Tibiriçá. Além do Tibiriçá, nós temos a filha do Tibiriçá, que também teve um papel importantíssimo, a Bartira. O Tibiriçá casada teve com João várias. Ramalho, Isso. Né? João Ramalho é o segundo casal que a gente pode dizer de brasileiros. Por quê? Porque os índios aqui não eram uma unidade. Esse é outro discurso que a gente aprende. Porque o Brasil era dos índios. Tá, de quais índios? Eles viviam se matando. E eles viviam se matando. Línguas né? que não se entendiam. E outra coisa, se você perguntasse para um índio, esse era o grande problema dos portugueses. Eles perguntavam, qual que é o nome disso aqui? Não tinham um nome assim, né? Porque eles, se perguntasse para um índio, onde é o seu país? Ele diria, bom, começa naquele rio ali, termina naquela árvore ali, ó. Eles tinham uma designação geográfica, né, que era Pindorama. Pindorama. Né? Mas só que mais era, ligado ao litoral. Sim, sim. Que é a terra dos papagaios. Terra dos papagaios. Mas não é uma coisa meio disforme. Não tem essa... Não tem. Eles tinham uma noção tribal. É uma noção tribal. Tanto é que para eles, as tribos que eram nômades, se quer ver uma pergunta que não faria sentido nenhum para eles, é qual é o território deles. Eles não tem, porque eles eram nômades. Eles não saberiam nem dizer. Eles falam, não, hoje é aqui. Amanhã eu não sei. Na hora que acabar... Não era um conceito vazio para eles. E aqueles que viviam mesmo paradinhos no mesmo lugar, eram sedentários, né? Para eles também não. Eles falam, não, começa naquele rio, termina ali, ó, naquela serra ali. Isso aqui, o país dele é aquilo ali. Tanto é que muitos índios, eles não viam problema nenhum. Se o português chegasse e falasse, não, eu vou invadir daquela montanha para lá. Ali já acabou o meu território, pode invadir, a gente até ajuda. Não tem nada a ver. Porque não tem nada a ver. Então... Essa questão dessa unidade nacional, não existiu. Imaginar que os índios, não, somos todos índios, vamos nos dar as mãos e lutar. Pô, isso aí nunca existiu. Isso aí precisa ter muita imaginação para achar que um negócio desse existiu. Então a gente pega os heróis. O Tibiriçá, ele ajudou muito na formação de São Paulo. A Bartira, que era filha dele, casou-se com João Ramalho. João Ramalho, alguns dizem que ele é judeu, né? Que ele é um cristão novo, né? O cristão novo. Cristão novo, né? Judeu de sangue, né? Isso, é um judeu de sangue. De sangue. Ele teve uma vida muito ruim, mas depois ele se emendou, né? Ele se emendou. Ele, provavelmente, a origem dele é marrano, né? São aqueles judeus marranos que tinha muito em Portugal e ele provavelmente é desses. Ele é o segundo casal católico do Brasil. O primeiro casal católico do Brasil, que a gente pode dizer que aí sim é brasileiro, porque começa a miscigenação, a mistura de raça, é o Diogo Álvares, que é um náufrago português que chegou na altura de onde hoje é Salvador e casou-se com a filha do chefe da tribo. Casou-se com a Paraguaçu, que o nome cristão dela era Catarina, né? Ficou Catarina Paraguaçu, que teve como madrinha de batismo nada mais, nada menos que a rainha Catarina de Médici, da França. Exatamente. Né? Ela foi levada. Chique, ela foi levada até a França, foi batizada dentro do palácio. Exatamente. Tomou o nome da rainha Catarina de Médici. Então, por aí a gente vê que há uma grandeza assim, na história do Brasil.
Inclusive, isso eu bato bastante assim quando eu falo da Paraguaçu. Então, por aí a gente vê. Então, o Brasil ele teve grandes heróis. E os heróis brasileiros, eles são portugueses, eles são índios, eles são negros e eles são mestiços. Já visto o Henrique Dias, né? A Batalha de Guararapes, né, que o pessoal chama de Batalha de Guararapes, mas é a Guerra da Luz Divina. Guerra da Luz Divina. Eu digo que é a guerra que mais retrata o que é o Brasil, porque você vai ver um dos generais, né, o André Vidal de Negreiros, você vai ver lá, é branco. Depois você vai pegar o Felipe Camarão e o Henrique Dias, é um índio e um negro. Exatamente. Né? Um índio e um negro, que inclusive depois da Guerra da Luz Divina, o rei de Portugal condecorou com a medalha, com a cruz da Ordem de Cristo, tanto o negro quanto o índio. A mais alta comenda do Império Português. Do Império Português. Isso dado a um índio. Aí quando vem essa história, mas Portugal só queria explorar, queria matar, queria... Não, mas pera lá. Aí a gente olha para essas coisas e fala, não, mas pera lá. Estão me dizendo que é assim. Mas se eu olho para a história me diz que não. Diz outra coisa. A história me diz que não. Coisa. O Araribóia é um outro herói. O Araribóia é o fundador de Niterói. E a família dele ganhou título de nobreza, né? Sim, ganhou título de nobreza. O Araribóia é uma das figuras assim mais bem-humoradas assim, do Brasil colônia, porque ele era um índio extremamente prático, sincero e falava as coisas assim para os portugueses sem muita trava na língua, né? E ele lutou em batalhas decisivas para garantir a posse do território. E ele lutava por convicção. Por exemplo, quando os franceses invadiram o Rio de Janeiro, o Padre Anchieta montou a Confederação dos Indígenas para apoiar o Império Português na posse ali. E aí veio o Estácio de Sá, a mando de Mendes de Sá, que era o governador-geral do Brasil. O Padre Anchieta, que se dava muito bem com todas as línguas indígenas ali, ele costurou vários acordos ali com os indígenas para lutar ao lado dos portugueses. E qual era o grande argumento do Padre Anchieta? Quando ele chegava nas tribos, ele dizia, olha, esse pessoal que está chegando aqui, eles estão querendo implantar um novo país, não é o mesmo rei que o nosso que está governando aqui, e estão trazendo protestantes. E aí é interessante que quando ele informa o Araribóia, que já era batizado, o Araribóia quis saber, falou, mas o que é isso que eles estão... Aí o Padre Anchieta, ele deu um argumento assim, de primeiríssima grandeza, falou, eles dizem que o que nós celebramos na missa é só pão e só vinho, não é corpo e sangue. Pronto, o Araribóia falou, não, então nós temos que expulsá-los daqui imediatamente, porque era uma questão de adesão de fé mesmo. Os índios já tinham muito claro essa questão. E aí é interessante que o Araribóia, ele entra, luta, o próprio nome dele é curioso, Araribóia significa cobra brava, né? Cobra selvagem e tal, então ele já trazia isso no nome. E aí ele foi, depois da retomada ali do território do Rio de Janeiro, Portugal, ele queria para a tribo dele a ilha de Niterói, Portugal cedeu, e aí fundada ali a Capela de São Lourenço de Niterói, né, começa ali o povoamento em volta daquilo ali. E o Araribóia ele vai servir Portugal muitas vezes, era cavaleiro da Ordem de Cristo. É muito curioso que quando ele foi receber a comenda, trouxeram uma roupa para ele de cavaleiro e ele até olhou para aquilo e falou, eu vou ter que vestir isso aqui. Né? E aí falaram, Sua Majestade está te dando essa condecoração, tal, então pelo menos hoje você tem que pôr. E aí ele colocou aquelas meias compridas, né? Aquela calça que parece uma bombacha lá, a casaca, para poder receber a comenda, né? E entrou vestido daquele jeito na igreja e foi enterrado com a cruz da Ordem de Cristo, a mais alta comenda do Império Português, um índio. Só que e é interessante que ele era muito despachado, né? Numa certa ocasião ele já estava velho. Ele morreu afogado. Já velho, ele perdeu assim, a habilidade, né, dele. E em uma certa ocasião chegou um representante do rei de Portugal, o Araribóia estava lá, reunido com as grandes autoridades, chamaram ele, que era o cacique, e ele sentou e cruzou a perna e cruzou o braço, né? E aí alguém veio repreendê-lo. Disse assim, olha, o senhor está sentado, o representante do rei de Portugal está aí, não é conveniente, né? Vai ser um escândalo o senhor ficar sentado. Ele falou assim, pois eu vou ficar sentado. Falou assim, mas o senhor não pode ficar sentado. Ele falou, eu posso, porque minhas pernas estão muito cansadas de lutar pelo rei de vocês, eu tenho o direito. E ele ficou sentado a cerimônia toda lá e não se levantou. Então é uma figura muito curiosa, assim, muito espirituosa. Então, quer dizer, você vê na história do Brasil muita grandeza mesmo.